Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live. Vocês estão me ouvindo bem? Confirmem para mim que o áudio está saindo. Que bom que eu tenho a Sueli aqui, que foi quem me presenteou com esse lindo quadro. O áudio está saindo legal, pessoal? Confirmem para mim. Bem-vindos a mais um encontro, que a gente possa fazer um bom estudo sobre a Ayurveda. Durante essa semana a gente está estudando sobre formas de autodiagnóstico. Então a gente falou na segunda-feira sobre a identificação do corpo de natureza, do Prakriti. A gente falou ontem sobre a identificação dos processos de adoecimento, de como o nosso corpo vai adoecendo, como as coisas vão acontecendo, como as coisas sempre têm um início, um meio e um fim. A gente vai estar estudando hoje sobre a origem do adoecimento nos doshas. Então, onde cada dosha adoece, tá bom? Fico muito feliz de estar trazendo essa live para vocês. Eu tenho recebido muitos elogios pelos temas, então acredito que a gente vai ter um bom resultado, tá bom? Vamos lá? Bem, quando a gente fala na origem da intoxicação, a gente está dizendo que cada indivíduo tem um órgão enfraquecido por sua natureza e esse órgão em algum momento é encontrado pela toxina. Mas essa toxina, quando se aloja no órgão, ela não necessariamente já estava em processo de adoecimento. Ela tem um ponto de início. Esse ponto de início, em geral, ele está localizado nos órgãos enfraquecidos de cada dosha. Então, cada dosha tem a sua sede, tem o local mais propício dele guardar o excesso ou a falta de dosha em si. Então, vamos ver dosha por dosha, tá? E aí a gente vai entender melhor como isso funciona. Mas eu quero adiantar que todas as doenças têm a sua origem no sistema digestivo. Porque se você não excreta o alimento, aquilo começa a estagnar em você. O pensamento, ele também faz mal. Mas se ele não se refletir no alimento, é só uma coisa mental. O pensamento ele vai mudar a sua produção enzimática, ele vai mudar a sua opção de alimento. Então o pensamento ele afeta bastante coisa, mas ele afeta como você se comporta. Como você se comporta afeta o seu sistema digestivo e é ali que a doença começa a existir, tá bem? Então funciona assim. Vamos estudar primeiro o processo digestivo. A gente precisa ter um conjunto tridosha no nosso estômago para tudo funcionar bem. A gente precisa ter espaço vazio, que é o vata, para receber um alimento novo e esse alimento se misturar. Esse alimento se mistura com o suco gástrico de pitta, com as enzimas digestivas. E isso quebra as grandes moléculas em pequenas moléculas. E esse alimento ele é envolto de um muco kapha. E esse muco serve para proteger tanto o seu estômago das próprias enzimas, do seu tubo digestivo, quanto envolver o alimento desse muco para untar, para emulsificar, para fazer todas as coisas serem uma só. Então a gente tem um processo tridosha no estômago, espaço vazio, suco gástrico e muco digestivo. Quando esse processo é harmônico, levando em conta que você ingeriu um alimento harmônico, então não adianta nada você falar, não, meu estômago é tridosha, eu tenho tudo que eu preciso, eu estou com a sensação de vazio, sinto que meu estômago tem enzimas e sinto que eu tenho uma leve mucosa na boca para ajudar a... um air food, Rodolfo. Eu tenho a mucosa da boca para ajudar a untar as coisas, então tudo vai funcionar bem. Mas não adianta comer farinha, por exemplo, que é um grande agravante de vata. Então, se você come adequadamente, tem um conjunto adequado de elementos no corpo, você depois vai produzir dejetos adequadamente. Dejetos fezes, dejetos urina, dejetos suor. Então, se você produz alimentos adequadamente, se você ingere alimentos adequadamente, com uma boa produção enzimática, com um bom espaço vazio, então você não fica comendo uma vez em cima da outra, e você também mantém o corpo com um pouquinho de alimento doce, um pouquinho de fleuma, então você tem um bom muco, aí você vai digerir bem e a gente não vai falar de doença. As doenças começam a acontecer quando você exacerba um desses três princípios. Quando você fica muito tempo sem comer, ou come alimentos muito leves, ou alimentos muito frios, ou alimentos muito secos, ou alimentos muito crus, tudo isso agrava o vata e vai aumentar a quantidade de ar na sua digestão, a quantidade de ressecamento na sua digestão. Isso vai ter uma série de consequências, daqui a pouco a gente fala delas. Se você aumentar a ingestão de alimentos picantes,
de alimentos como especiarias, como pimentas, como alimentos ácidos, como conservas, enlatados, embutidos, vinagre, molho shoyu, azeite, tomate, pimentão, berinjela, queijos, todas as especiarias. Se você aumentar muito a ingestão de elementos pita, isso vai aumentar a produção de enzimas, vai aumentar a produção de acidez, vai acidificar o seu corpo. Talvez a níveis que sejam mais do que você quer. Porque tem o nível que faz bem e já tem o nível que faz mal. A diferença entre remédio e veneno é a dose. E aí você vai agravar no dosha de pita, então. Você agrava no dosha de vata, porque você comeu muita coisa seca e seu estômago fica mais seco. Você agrava na quantidade de enzimas, produzindo mais suco gástrico, tendo tendências a refluxo, tendo tendências a azia, se você comer muitas coisas agravantes de pita. E se você comer muitas coisas agravantes de kapha, muito todinho, muita raiz, muito leite, muito queijo, muita carne, muita batata, muita fruta pesada, muita bebida, se você está o tempo inteiro ingerindo alimento, não tem como você não agravar no princípio da mucosa. Você vai agravar a quantidade de fleuma daquele elemento. E aí, não importa o que você está fazendo de errado. Se você fizer alguma coisa de errado, você vai aumentar aquele dosha naquela característica. E como a gente estudou ontem, se você aumenta a quantidade de dosha naquele local, você gera um acúmulo. Acúmulo não é doença, mas você está acumulando vata na digestão, está acumulando gases na digestão, está acumulando pita, está acumulando acidez na digestão, está acumulando muco, está acumulando kapha na digestão. Então você acumula. Só que como você não tem muita consciência de que a dieta... A pergunta do Luiz, a comida japonesa que predomina cru agrava vata? Então, como você gosta de comida japonesa e está todo dia comendo uma comida crua, então agrava vata, e mucosa, então agrava kapha, aí o cara come cru e mucoso, e aí ele vai aumentando o princípio de frio e aumentando o princípio de mucoso no estômago dele, diminuindo o princípio do fogo, diminuindo a produção enzimática. Então, se você ficar consumindo muitos elementos que aumentam a produção de ar, a produção de frio, e aumenta a produção de muco, então uma comida vata kapha, ou kapha vata, a comida japonesa a gente pode usá-la de exemplo, eu vou diminuir o meu fogo. E já que eu estou fazendo isso, mas a minha namorada gosta de comida japonesa também, e tem um restaurante bom aqui em frente de casa, eu estou acumulando, mas eu não estou me ligando nisso. Então eu estou agravando, porque eu também gosto de ficar mais tempo na cama. Já que eu comi uma coisa pesada e densa, no dia seguinte eu vou ficar muito tempo na cama. Mas eu gosto da sensação de pesado e denso. E eu gosto de ficar muito tempo na cama. Eu gosto de passar mais tempo com a minha namorada. Então o meu agravamento, o meu acúmulo virou um agravamento. E aí esse agravamento vai virando um transbordamento, como a gente estudou ontem. Aí essa toxina que você acumulou, que ela só agravou porque você alimentou com mais elementos daquele tipo, agora você não precisa mais ficar alimentando tanto. Agora essa toxina ela já vai girando por si só, porque você gerou um meio. Então é como se eu falasse que você, para fazer a planta brotar, para fazer uma árvore brotar, você tem que dar um meio ideal para a árvore. Você tem que dar a semente na primavera, você tem que dar o alimento errado no período que agrava o dosha, em uma pessoa que tem aquele dosha agravado por sua natureza. Mas quando você der isso para a pessoa, depois que a árvore começa a crescer, ela vai passar inverno e ela vai aguentar ali. Vai vir alguém, vai quebrar o galho dela e ela vai crescer um outro galho, porque ela já está bem enraizada. Então depois que a sua toxina acumulou e agravou, ela está bem enraizada. Agora ela vai começar a transbordar. Quando ela começou a transbordar, ela vai começar a circular pelo seu corpo. Aí a gente vai falar no que a gente falou ontem, no dosha, num órgão enfraquecido por sua natureza. E aí desse ponto em diante você vai começar esse processo de intoxicação, agora você vai começar a apresentar quadros clínicos. Eu estou com refluxo, que já é uma toxina pita que acumulou, que agravou, agora ela está o quê? Transbordando. O excesso de pita está saindo do estômago e está indo para a garganta. Se você não tratar o seu refluxo, daqui a uns anos isso vai virar um problema mais grave. Não necessariamente vai ser uma úlcera, porque talvez essa toxina transborde e descubra que os seus olhos são muito mais fracos, porque você fica sempre no computador. Seus olhos são muito mais fracos porque você pegou muito sol no olho, ou ficou muito tempo sem óculos navegando, por exemplo. Então, o seu órgão mais enfraquecido é encontrado pelas toxinas e elas se alojam. E ali você começa a ter intoxicação.
Então vamos agora falar de quais são os órgãos enfraquecidos por cada dosha. A natureza de Vata tende a agravar a mente, tá? Porque a mente ela é vazia, ela é etérea, você pensa no que eu disser. Eu falo, não pense em um elefante rosa rodando malabar no circo, e todos pensamos nisso, porque a nossa mente ela é preenchida de todos os aspectos ao redor dela, ou seja, ela é vazia. Então a mente ela tem a característica Vata. A mente é vazia, então ela é uma sede de dosha de Vata. O intestino grosso, o fim do nosso processo digestivo, é onde você, na ponta do intestino grosso, o nosso corpo funciona assim, ó. Eu ingeri um alimento, o alimento vai descer pelo meu tubo digestivo, absorvendo todo o melhor dele. Aí no finalzinho desse tubo digestivo, ele vai para o intestino grosso. Quando o intestino grosso, ele é só uma volta assim, ó. Uma grande volta, um grande U, aí aqui sai o meu ânus, sai o reto. E aí eu elimino em forma de fezes. Então chega nesse tubo, chega um líquido aqui na ponta do intestino grosso. Aí o intestino grosso fala assim, agora pode absorver a água. Porque ele precisava dessa água antes para ele ter esse movimento descendente pelo intestino delgado. E aí agora que não precisa mais dessa água, o intestino grosso fala assim, ah não, beleza, agora absorve a água. Aí essa última volta que as suas fezes, que os seus dejetos fazem para virarem fezes, é o momento no intestino grosso em que as coisas são mais cheias de ar. Então ele é um tubão grandão, assim, gordão, enquanto que o intestino delgado é mais fininho e mais tubinho. Então quando você começa a descer os seus dejetos, você tem um espaço vazio muito grande. Por isso as pessoas têm gases ali, que é o local de acumular gases. Por isso quem agrava em Vata, quem fica magro, tem a tendência a ter o cocô mais seco, porque ele está ressecando o corpo pelo intestino. Então uma sede de Vata é a mente, a outra sede de Vata é o intestino grosso. O final do seu processo digestivo quando as coisas secam. Uma outra sede de Vata são as extremidades, mas você só percebe isso pela sua circulação. Então a sede é a circulação, o seu coração. Quando você está com frio nas extremidades, essa é uma característica de Vata. Tá? Então, ansiedade, inquietude, insônia, mente muito desperta, gases, ressecamento intestinal, são características predominantes de um dosha de Vata muito seco, tá? Irregularidades, eu não tenho fome, eu consigo pular a refeição. Não, eu pulo a refeição numa boa, não. Você tem o Vata agravado, isso não é pular a refeição numa boa. Isso significa que a sua produção enzimática não está em dia, você não produz as enzimas nos horários mais adequados do corpo humano, da biologia, tá? Então a gente tem que entender que a sede de Vata, então, seria mente, intestino grosso, circulação, promovendo frio nas extremidades, promovendo anemia, promovendo falta de energia, falta de paixão, de disposição, tá bom? A gente já falou numa live sobre 7 tecidos, onde eu explico bem cada um dos tecidos, e o Vata tem pouco sangue. Sangue promove calor, então o Vata tem a tendência a ficar frio. Então, se você se identifica com uma pessoa que tem essas características, que o seu problema começa na mente, ou o seu problema começa no intestino grosso, ou o seu problema começa no frio nas extremidades, é ideal que você faça uma dieta anti-Vata, tá bem? Aí eu não vou entrar em dieta hoje, vamos falar dos outros doshas. Se você é uma pessoa de características, então pessoal, a minha ideia é o seguinte, eu quero ajudar vocês a se diagnosticar, mas é uma coisa de cada vez. Hoje então eu vou estar explicando para vocês como identificar o seu dosha agravado, tá? Não tenho como dar as receitas para vocês tratarem hoje, por isso eu tenho muitas outras lives, tenho lives no YouTube, faço lives constantes no Instagram, tenho o curso de nutrição, tenho o curso de rotinas diárias, mas hoje eu quero ensinar vocês a como se identificar, beleza? Aonde o Pitta adoece? A sede de adoecimento no Pitta é no estômago, e no intestino delgado, e no fígado, nas produções enzimáticas. Nessa região, a sede de agravamento do Vata é lá no intestino, lá embaixo, enquanto a sede do Pitta é aqui. Então a sede do Pitta, ele vai fazer com que o tipo de alimento conte muito. O cara come o tempo todo, alimento estimulante, ele não para com 3 horas de intervalo entre cada refeição, ele sente fome o tempo todo. Então o estômago, a fome é uma forma de identificar o agravamento em Pitta. Quando a pessoa tem fome demais, ela tem características de agravamento em Pitta, tá? Os olhos são uma sede de Pitta, porque se eu metabolizo a matéria pelo estômago, eu metabolizo os sentidos pelos olhos, eu metabolizo a minha impressão das coisas, não é pelo som que ela faz, não é pelo cheiro, não é pela textura,
não é pelo sabor que aquilo tem. A impressão que a gente tem das coisas é visual. Tanto que você quer alimentar uma criança de cenoura, talvez você tenha que cortar a cenoura em cubinho e dizer que é uma bala. Porque visualmente ela vai falar, nossa, bala, eu quero bala. Então você alimenta a sua mente pela impressão visual. Então os nossos olhos estão o tempo inteiro fazendo discernimento visual. Entenderam? Só respondendo poucas perguntas que eu estou conseguindo ler daqui, que eu estou sem óculos, é possível ter agravamento nos dois doshas. Geralmente a gente agrava em dois doshas. A gente nasce com dois doshas. A gente nasce com todos os doshas e agrava nos doshas de maior tendência. Então eu claramente sou magro, mas eu também sou bem direcionado e bem focado e inteligente. Então eu sou Pitta, eu sou Vata Pitta. Eu apresento Pitta de outras formas também, tá bom? Então vamos lá. Doshas, sede de agravamento Pitta, estômago, digestão, olhos, pele. Quem tem a pele irritada, eu tenho dermatite atópica, o mosquito me pica, eu tenho alergia a mosquito. Não, você tem agravamento Pitta. E esse agravamento Pitta, geralmente ele tem a sede na digestão e no sangue. O fato da sede ser no sangue faz com que a pessoa fique muito intensa na vida, tudo é muito apaixonado, tudo é muito rápido, tudo é quero muito, é com muita vontade. E aí esse tecido sanguíneo agrava no estresse, agrava no dosha de Pitta. Esse agravamento no dosha de Pitta, ele precisa ir para algum lugar. Então o Pitta ele não consegue ficar só na digestão, porque você vai começar a comer coisas e o que você digere vira tecido. E aí esses tecidos começam a ficar com agravamento em Pitta. E esses tecidos agravados em Pitta vão agravar o sangue, que é uma sede de fogo, de calor do corpo. O sangue tem elementos fogo e água, que é a mesma coisa do dosha de Pitta. E aí esse sangue vai nutrir o seu corpo todo. Uma das formas de observar o sangue de uma pessoa é olhando o tom de pele. Por isso eu falo que eu sou Pitta, que vocês veem que eu sou mais vermelhinho. Minhas mãos são brancas, mas são vermelhas também. Meu rosto é vermelho, meu lábio é vermelho. Então, o tom de pele da pessoa é uma consequência do sangue, que é uma consequência do processo digestivo, que é de origem Pitta. Então, se você quer olhar para o indivíduo, você vai olhar para como ele olha para você. Se a pessoa olha assim para você, ela não tem Pitta ali. Se ela olha assim para você, ela tem Pitta e está com Pitta gravado em você. Se ela tem vontade de digerir o mundo, de resolver as questões, de transformar as coisas, ela tem muito Pitta. Agora, esse Pitta, quando adoece, ele fica no sangue, fica na pele, saindo em forma de espinhas, em forma de inflamações, em forma de alergias. Ele fica no estômago, dando azia. Ele fica no intestino delgado, promovendo a constante excreção. Aí o seu intestino grosso não consegue reter as fezes porque ele fica muito ácido. Tá bem? É possível agravar em todos os doshas, pessoal. É importante vocês tentarem entender o que eu estou dizendo para entender qual é o seu dosha de principal agravamento. Geralmente as coisas sempre começam no dosha de Vata, significando que é sempre um movimento errado. Você vai falar assim, não, mas eu tô ácido. Não, você está ácido porque você ficou o dia inteiro no sol. Então você se moveu para o local errado. O problema é sempre um movimento, é sempre por onde você foi, é sempre o que você moveu para dentro de você, o que você não moveu para fora. Talvez você esteja tratando um hipotiroidismo, um pouco funcionamento da tireoide, ou você esteja querendo tratar rinite e sinusite, mas a causa é que você não eliminou as suas fezes. Então é um agravamento Vata, mas você acha que é Kapha, porque a tireoide parou e parar é Kapha. Mas você não vai ao banheiro. Então vocês têm que entender as funções básicas do corpo. É o que eu quero passar na live de hoje. Como os doshas funcionam, como eles deveriam funcionar, e o que acontece quando, se a sede de Vata não está funcionando bem, ele tem que adoecer. Se a sede de produzir enzima não está produzindo enzima, você não tem fome no estômago, ou você tem fome demais, isso tem que adoecer. São coisas básicas no corpo. E quando a gente fala nas sedes do dosha de Kapha, a gente fala na energia física do corpo. Então a gente está falando na produção de fleuma, nas articulações, a gente está falando na capacidade de guardar memória, a gente está falando na capacidade de ter vigor de tecido, de produzir tecido, de comer um alimento, fazer esse alimento se transformar em tecido. Então essas propriedades do dosha de Kapha, a sede delas são principalmente pulmão. Quem fica com o pulmão muito seco, está faltando Kapha. Quem fica com o pulmão muito mucoso, está sobrando Kapha. Estômago. Quem não tem fome e quando come sente que é uma comida muito quente, que a comida bate no estômago e agride, está com pouco muco bom no estômago. E quem não tem fome
e quando come fica empanzinado é porque tem muito muco. Tem gente que tem tanto muco que tem que ficar comendo para ter a sensação de saciado. Porque tem tanto muco envolvendo o estômago, tanto excesso de cafa envolvendo o estômago, que é difícil desse alimento penetrar no estômago e o estômago mandar a informação para o cérebro e dizer que você está saciado. Então, existem muitas pequenas causas pelas quais os doshas se agravam, mas essas causas estão ligadas com as funções básicas do corpo. Se você não come adequadamente, se você não tem fome nos horários adequados, que é início, meio e final do dia, se você não vai ao banheiro todos os dias, se você não elimina todos os dejetos, se o que você comeu hoje não é eliminado amanhã, vai gerar toxina. Se você está muito nervoso e está comendo demais e está pensando sobre como eu vou tratar minha pressão, pressão interna. Qual o motivo da sua pressão estar tão alta assim? Tem vários motivos. Tem pessoas que têm pressão alta porque consomem muitos chás amargos. E o amargo promove o ressecamento. E o ressecamento promove atrito. E o excesso de atrito vai promover o aumento da pressão nos vasos sanguíneos. E tem gente que aumenta a pressão porque tem excesso de raiva. Essa pessoa está o tempo inteiro pensando demais. Então ela vai ter aumento de pressão. Tem gente que aumenta a pressão porque comeu demais. Então tem muita matéria no corpo. Não tem como ela não aumentar a pressão. Por isso é importante vocês entenderem qual é a sede do seu problema. Se você é obeso e quer fazer um tratamento anti-cafa, mas você na verdade não vai ao banheiro desde os 3 anos de idade, você era magrinho, aí você vai vendo que você nunca foi ao banheiro, aí aos 15 você começou a engordar, na hora que chegou a puberdade, então a causa é vata. Você não é gordo por causa de um distúrbio cafa. Você é gordo porque você não eliminou os seus dejetos. E aí você aumentou a pressão interna. Então não tem como te emagrecer se eu não desobstruir a sede da toxina. E a sede da toxina é sistema excretor. Geralmente, tá? Não ir ao banheiro todos os dias, não dizer o que pensa, não ir embora dos locais aos quais você não pertence, não realizar as coisas que você gostaria de realizar, é você não dizer o que você precisa dizer no sentido familiar, no sentido de mudança de vida, no sentido do seu trabalho, é você aceitar uma condição que você não deveria em muitos sentidos. No sentido de comer um alimento que você não deveria, no sentido de dormir mais tempo que você deveria, em muitos sentidos. Então, o agravamento dos doshas, ele é consequência das nossas ações. E aí, qual é o tipo de ação que você mais toma na vida? Você fica estagnado e parado? Então você deve agravar no dosha de kapha. Não, você fica estressado e tentando brigar com todo mundo, culpando as pessoas pelos seus problemas, então é um agravamento pita. Não, mas você não está nem aí para esses problemas, você precisa resolver as suas coisas e continuar o que você está fazendo, e você não tem tempo nem para ficar na live, então é um agravamento em vata. Agora, ter uma sede de dosha, uma sede de agravamento não significa doença. Doença significa não tratar essa sede, tá? Saúde é durante a primavera passar um pouco de calor, durante o inverno passar um pouco de frio, durante o verão precisar tomar água de coco, durante o outono precisar fazer uma oleação porque começa a ressecar o tempo. Isso é saúde. Doença é você no verão ter uma alergia de pele. É na primavera você ter uma gripe, uma febre, porque todas as toxinas do inverno congelaram, na hora que chega o tempo quente elas derretem. É no outono que entra o tempo seco, você ter uma alergia respiratória. É no inverno você ter frio nas extremidades todos os dias e insônia. Isso é doença. Tá? Equilíbrio no Ayurveda não é fazer o seu vata ser perfeito e você ser um deus. É fazer o vata gerar criatividade sem gerar ansiedade. Fazer o intestino gerar movimento sem gerar ressecamento. É fazer o pita gerar inteligência sem gerar estresse. Fazer você ter uma boa produção de enzimas sem queimar o seu estômago. É você fazer o kapha gerar uma boa fleuma bucal, uma boa fleuma estomacal, gerar uma boa memória, sem gerar obesidade, sem gerar apego às ideias do passado. Então, cada dosha tem o seu equilíbrio. E aí, minha ideia como pita vata não é, nossa, eu tenho... Não, eu quero fazer o meu vata dar o melhor sem eu ver o pior do vata. Eu quero fazer o pita me dar o melhor sem eu ver o pior do pita. Eu quero fazer o kapha me dar o melhor sem eu ver o pior do kapha. Isso é equilíbrio para o Ayurveda. E o objetivo disso tudo é você ter o corpo ideal para, no fim, gerar a sua função espiritual. Nunca esqueçam da sua função espiritual. Tá? O objetivo é sempre mais à frente. O objetivo é sempre, eu quero te dar um barato legal, mas para você fazer uma função dhármica.
para você exercer sua função espiritual, para na próxima vida você vir com mais facilidades. Tá bom, pessoal? Fera a live de hoje, hein? Foi abençoada pelo meu quadrinho de romã, que eu ganhei de uma das pessoas que é minha aluna, inclusive está aqui na live, que é a Sueli. Tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Amanhã a gente continua os estudos meio-dia e 40. Eu vou estar falando sobre como identificar o seu dosha adoecido pelos seus dejetos. Então amanhã a gente vai estudar fezes, urina e suor, tá? Então vou pedir para todo mundo mostrar xixi, mostrar cocô. Claro, piada, né? Mas tem uma piada bem interessante para vocês aprenderem, que tinha um mestre, isso é da faculdade de medicina. Não fiz faculdade de medicina, tive a oportunidade de dar algumas aulas como terapeuta, como professor de Ayurveda numa faculdade em Volta Redonda, e eu vi uma dessas histórias por lá. Alguns de vocês devem conhecer. Um doutor que estava ensinando diagnóstico para os alunos e falou assim: vocês precisam aprender vocês precisam fazer exatamente como eu fizer, para vocês entenderem como é feito. Pica o paciente, sangue dele, vê qual é o tipo sanguíneo. Vê a língua do paciente, vê o odor da língua do paciente, vê a cor do muco da língua do paciente. Olha as fezes do paciente. Olha a urina do paciente, molha o dedo na urina, experimenta. E os alunos, caramba. E aí o professor, vai lá, gente, vejo vocês. E aí todo mundo foi lá e molhou o dedo na urina, experimentou o dedo na boca, todo mundo fez cara feia. O professor deu 0 para todo mundo. Por que ele deu 0 para todo mundo? Porque ele molhou o indicador, mas ele experimentou o dedo do meio, né? Então é importante a gente aprender que no diagnóstico, qualquer coisinha faz diferença, a gente tem que prestar atenção, tá bom? Então encontro vocês amanhã, meio-dia e 40. A live de hoje está gravada até amanhã, meio-dia e 40. Tá bom, pessoal? Namastê. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra amanhã.